amigos, tudo bem com vocês? Eu sou André Basso e eu trago para vocês, conforme prometido no vídeo anterior sobre Paulo de Tarso, o grande bandeirante do Evangelho, o livro do professor Huberto Roden. Eu prometera que traria o prefácio do livro Agostinho, também do professor Huberto Roden, quarta edição, Fundação Alvorada. Esse livro que foi também uma polêmica muito grande, alvo de perseguição do tempo do clero, da igreja. Roden foi um perseverante, persistentemente escreveu esse livro e mandou para o prelo moderno, através de gráficas, fazendo assim que chegasse às mãos de leitores do professor Roden esta obra-prima que é o resumo, dentro de uma visão, uma abordagem extraordinária. O professor Roden fora padre por decênios, estudara latim, teve acesso às mais de centenas das obras de Santo Agostinho em latim, nas quais pertencia ao próprio. Ele as leu, resumiu e trouxe uma nova abordagem, que gerou esse livro Agostinho, que foi um dos motivos da sua emancipação. Não o motivo principal, mas um dos motivos. Roden, uma alma universalizada, com mente universalizada dentro de si, traria ao mundo novas ideias inspiradas na cristicidade, não somente na visão do Cristo, mas também na visão dos grandes gênios da humanidade, como Lao Tse, Buda, Krishna, Gandhi, Einstein e por aí vai. E os mais modernos, como Joel Goldsmith, Viktor Frankl e demais autores, no qual Roden foi tradutor e também endossando essas literaturas com a sua genialidade, grande capacidade de trazer novas ideias. Isto é um fato. Roden fez certo, cumpriu aquilo que o Cristo disse, multiplicou os talentos. Pois bem, vamos ao prefácio do livro Agostinho. O angustioso problema de Agostinho não era propriamente a luta entre a carne e o espírito, como certos biógrafos fazem crer e como, por vezes, o próprio Agostinho parece supor. Esta luta é mais um problema de juventude e que, notavelmente atenuado na idade madura. Nem era, a bem dizer, o problema de conciliar a inteligência analítica com a razão intuitiva. O problema central da vida do genial africano de Tagaste, e que perdurou os 76 anos da sua existência terrestre, era o problema: cristianismo ou Cristo? Sendo que toda a alma humana, como diz outro africano genial, é crística por sua própria natureza. Aqui Roden se refere a Tertuliano. E é uma grande verdade. Se o planeta é criado pelo Cristo há bilhões de anos, então toda alma que estiver aqui em evolução neste planeta é cristã por natureza. Está certíssimo, Tertuliano. Prossegue o professor Roden. Agostinho passou a vida inteira lutando, consciente ou inconscientemente, pela cristicidade ou cristificação da sua alma, a despeito dos muitos cristianismos que o cercavam. No tempo de Agostinho, existiam algumas dúzias de cristianismos, cada um dos quais afirmava ser a única mensagem autêntica do Cristo. A maior tragédia de um grande gênio é ter discípulos após a sua morte, que, de boa fé, se dizem autênticos continuadores do grande mestre, sem atingirem os voos do espírito dele. Nenhum talento, por mais aguçado, tem a visão cósmica do verdadeiro gênio. Todo talento opera no nível horizontal do ego humano, ao passo que o gênio recebe suas revelações na vertical de uma invasão cósmica da própria alma do universo. No tempo de Agostinho, havia cristãos maniqueus, cristãos arianos, cristãos pelagianos,
cristãos donatistas, cristãos gnósticos, cristãos písticos, cristãos monofísitas, cristãos monoteladas, cristãos nestorianos, cristãos católicos ortodoxos, cristãos católicos romanos, etc, etc. Na cidade imperial de Milão, predominava o cristianismo católico romano, representado pelo imperador Teodósio, pelo bispo Ambrósio e por Mônica, mãe de Agostinho. Aos 32 anos, o filho de Mônica resolveu finalmente aceitar o cristianismo católico romano, não como uma solução definitiva das lutas metafísicas do seu espírito inquieto, mas como o melhor expediente do momento, sobretudo para contentar Mônica, que chorara e orara há 30 anos pela conversão do seu predileto caçula. Todas as obras de Agostinho provam que ele nunca lançou âncora num porto definitivo. O seu gênio navegava em intermináveis odisseias por todos os mares tempestuosos dos pensadores inquietos. Horrorizado com as dezenas de cristianismos em litígio, viu Agostinho a imperiosa necessidade de estabelecer certa unidade no meio da caótica pluralidade das teologias cristãs. E o cristianismo católico romano, sob os auspícios do próprio imperador, prometia garantir certa unidade. Se essa unidade externa coincidia com a verdade interna, isto era outra pergunta, antes de consciência individual do que de conveniência social. Depois de ter abraçado oficialmente o cristianismo dominante em Milão, continuou Agostinho, durante os restantes 44 anos de sua vida, a ansiar por seu encontro pessoal com Cristo. Não fosse ele o gênio metafísico que era, teria identificado o cristianismo com Cristo, ou com a cristicidade, como fazem certos talentos teológicos. Mas, para Agostinho, a conversão oficial não era a chegada a uma meta final. Era apenas uma etapa na interminável jornada evolutiva rumo ao Cristo. Para ele, a posse não o dispensava de uma busca ulterior. O achar o impelia a procurar mais. A certeza gerava novas incertezas. É esta a dolorosa felicidade dos grandes gênios. A sua felicidade está na certeza de estarem no caminho certo. A sua dolorosidade está em se saberem longe da meta final. Porque eles sabem ou vislumbram que todo finito, em demanda do infinito, está sempre uma distância infinita. A vida eterna não é uma chegada, é uma incessante jornada em linha reta. Os livros dos últimos anos de Agostinho revelam uma progressiva superação da análise intelectual e uma crescente aproximação da intuição espiritual. Em parte, o filho de Mônica preludiou o itinerário de Tomás de Aquino, que, pelo fim da sua vida, depois de ter provado com 5 argumentos analítico-intelectuais a existência de Deus, confessou, aspas, tudo que escrevi é palha. Também Agostinho, nos últimos anos de sua peregrinação terrestre, ultrapassou a linha horizontal do intelecto e se deixou invadir pela misteriosa vertical da razão espiritual, que é a mística sadia. Aspas, Deus, conheça eu a mim, para que te conheça a ti. Palavras como estas marcaram a saída do monoteísmo dualista da teologia e a entrada no monismo unitário da filosofia cósmica. Aspas, Deus, onde estavas tu, pergunta Agostinho, quando vivia nos meus pecados? Fechar aspas. Responde Deus, aspas, eu estava no meio do teu coração, fechar aspas, ponto. Replica Agostinho, aspas, como podias tu, a infinita santidade, estar no coração do maior pecador? Fechar aspas. E Deus responde, aspas, Agostinho,
Eu estava sempre presente a ti, mas tu andavas sempre ausente de mim. Fechar aspas, ponto. Com estas palavras, confessa Agostinho a imanência de Deus em todas as criaturas, e que o pecado não consiste na ausência de Deus, mas na inconsciência da sua presença por parte do homem. A evolução ascensional de Agostinho culmina em autoconhecimento e autorrealização. Como diríamos em terminologia odierna, culmina na compreensão das palavras do Cristo. Aspas, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim. O Pai também está em vós. Fechar aspas, ponto. No século V, o tronco do cristianismo não acusava ainda a bifurcação nos dois galhos de cristianismo católico e cristianismo protestante, evangélico. Em face disto, se compreende que tanto católicos como protestantes invocam a autoridade de Agostinho. Quando, decênios atrás, resolvi escrever esta biografia, encontrei as obras completas de Agostinho, em latim, somente na Faculdade Teológica de uma igreja evangélica. Nos últimos tempos, sobretudo desde o Concílio Vaticano II, verifica-se uma reconvergência dos dois galhos cristãos para uma harmonização ecumênica. Decrescem as divergências teológicas, cresce a convergência cristã das igrejas. Possivelmente, Agostinho poderia ter dito que, em nosso século, Mahatma Gandhi disse aos missionários cristãos que tentavam convertê-lo, aspas, aceito o Cristo e o seu evangelho. Não aceito o vosso cristianismo. Fechar aspas, ponto. Aqui são palavras de Gandhi. Prossegue, professor Rodney. E talvez, mesmo com Albert Schweitzer, poderia ter dito, aspas, nós injetamos aos cristãos o soro da nossa teologia. E quem é vacinado com o soro da teologia cristã está imunizado contra o Espírito do Cristo. Fechar aspas, ponto. Agostinho, a despeito de tantas teologias cristãs em litígio, rompeu o caminho rumo ao Cristo, realizando o sentido das suas próprias palavras. Aspas, fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, até que ache quietação em ti. Fechar aspas, ponto. Bem, um belo prefácio aqui do professor Huberto Roden, em seu livro Agostinho, 4ª edição, em mãos aqui a Fundação Alvorada. Bem, aqueles que tiverem interesse de estudar e meditar e refletir sobre essa grande obra do professor Roden, escrita com tanto sacrifício e perseverança, poderão encontrá-lo digitando pelo nome na internet. Há várias opções para aqueles que quiserem chegar até essa literatura. Um grande abraço a todos.